Boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Weslene. Esse trabalho será realizado em grupo, que é composto por mim, Weslene, Alana, Ana Clara, Gustavo, Giovana, Jaqueline, Paulo Henrique, Vanessa e Victória. Somos acadêmicos do 7º período do curso de Licenciatura em Geografia na Universidade Federal do Norte do Tocantins, UFNT, em Araguaína, Tocantins. Esse trabalho faz parte do projeto de extensão da disciplina Geografia da Amazônia, que é ministrado pelo professor Dr. Eliseu Brito. E desde já gostaríamos de agradecer por terem aceito os autores do texto, a gestão do território Amazonas, o Estado e as centralidades, o professor mestre Frécio Bernardino, o professor doutor Marcos Castro e o professor mestre Yuri Santos. Esse projeto será apresentado publicamente no dia 29 de maio, no segundo workshop Construindo Diálogos Geográficos e Práticas Educativas no Centro do Norte do Tocantins, em comemoração ao Dia do Geógrafo. Vamos dividir esse trabalho em 2 momentos. O primeiro momento é onde os professores Marcos e Yuri irão apresentar o texto, fazer uma discussão sobre, e no segundo vamos abrir para que os colegas façam apontamentos, perguntas e tirem dúvidas ao apresentado. Agora está com a palavra o professor mestre. Então, pessoal, boa noite, oficialmente. Primeiro, eu quero agradecer o convite, foi feito para nós, de maneira muito lisonjeira, prestigiando o nosso trabalho, principalmente a figura da Vanessa, que iniciou o contato conosco. Então, eu tenho a agradecer de selecionar o nosso trabalho dentre tantos outros ótimos trabalhos que estão vindo sendo publicados na revista nos últimos tempos. Então, falando brevemente da concepção desse trabalho, né, ele vem de algumas ideias que estavam ainda um pouco soltas ao longo do tempo, e na disciplina do professor Ricardo Nogueira, na pós-graduação em Geografia da UFAM, se tinha a oportunidade de organizar essas ideias, sintetizá-las, né? E aí chamei, depois disso, depois de submeter esse trabalho à disciplina, chamei o professor Marcos e Yuri para uma contribuição e organizar melhor essas ideias, né? Então, é nesse sentido que nasce esse trabalho. Então, o objetivo do trabalho é analisar a participação do Estado na estruturação das centralidades na Amazônia, tendo como campo empírico de reflexão a rede urbana do Amazonas. Mas muito dessas questões que a gente vai ver ao longo do texto, ele serve, digamos assim, para pensar um pouco do espaço amazônico de maneira geral. Quero crer, né? E aí o nosso trabalho está dividido em 3 momentos, basicamente. O primeiro momento, ele debate acerca da cidadania e do território em vinculação à importância das centralidades. O segundo momento do trabalho trata da rede urbana da Amazônia com sua característica contraditória, dispersa e concentrada. Somando a isso, né, dentro desse trabalho, a questão da centralização do Estado. Então, ela é ao mesmo tempo dispersa e concentrada. Além disso, a gente ainda identifica um outro momento, uma outra tendência, que é essa questão da centralização, como a gente vai ver ao longo do trabalho, da exposição. E o terceiro momento, para finalizar a discussão, a gente observa a relação entre as centralidades e o território brasileiro, em vista de suas particularidades na Amazônia. Então, acerca da cidadania, do espaço na gestão do território. Questões essenciais. Então, primeiro vamos pensar a relação entre o Estado, o espaço e essa dimensão jurídico-política. O que isso tem a ver uma coisa com outra? O que o Estado tem a ver com o espaço, né? Então, primeiro entender que a gestão do território
ela, no final das contas, ela é a manifestação dos interesses dos vários agentes que dinamizam a sociedade. Então, os promotores imobiliários, por exemplo, eles têm uma gestão do seu território. Eles têm uma lógica de atuação específica. Eles atuam como, a partir eles se apropriam do espaço, pensam o espaço, trabalham no espaço, consomem o espaço de uma maneira corporativa, em função dos seus interesses específicos. A mesma coisa a gente pode falar dos grandes industriais. Eles têm uma dinâmica de apropriação, de pensar o espaço diferente, cada um com seu interesse. E o Estado não é diferente. O Estado é um desses agentes que consomem, modelam o espaço, produzem o espaço, vivem o espaço em algum sentido. Então, o Estado ele tem uma gestão do território, que ela se expressa dentro dessa relação com o espaço. E essa dinâmica entre a política e o espaço é o território. A intersecção entre espaço e política é o território. Então, é a partir desse caminho teórico que a gente começa a discussão. Dentro disso, vem a questão da cidadania, que, segundo a Iná Elias de Castro, a cidadania, além de um ideário de vida, de um modo de vida ideal, de direitos e deveres, ela tem uma dimensão que a Iná identifica muito interessante. Recomendo muito a leitura desse trabalho, inclusive, para todo mundo. É a dimensão territorial da cidadania. Como assim? Vamos entrar um pouco mais do que é a cidadania. Na parte dos direitos da cidadania, a gente pode subdividir em 3 grupos. Os direitos civis, que são os direitos à vida, os direitos essenciais, isso especialmente no mundo ocidental, né? Os direitos políticos, aqueles de você poder fazer parte do governo, da sua comunidade, do governo da sociedade que você faz parte. Isso é um direito político, que está dentro dos direitos que a cidadania contempla. E, por fim, os direitos sociais. Esse talvez seja o mais interessante para a gente da geografia, porque eles são os mais facilmente observáveis do ponto de vista espacial. O que são os direitos sociais? É o direito à educação, é o direito à saúde, entende? E como é que a gente espacializa isso? A partir da escola, por exemplo. É um fixo que denota o acesso e a realização do direito social. O hospital denota, é um fixo geográfico que denota o acesso e a realização desse direito social relacionado à saúde. São exemplos, né? E o que denota a falta de hospital? E o que denota a falta de uma escola? A não realização da cidadania. Porque não está tendo a realização plena desse direito social, da saúde, da educação, e por aí vai. Entendeu? Então, a gente tem essa discussão que a Iná traz, né? Aliás, a partir da discussão que a Iná nos apresenta, a gente desdobra essa relação entre o que se prega, por exemplo, nas normativas, inclusive na Constituição Federal, de uma cidadania plena. Isso que todos nós ouvimos muito, né? A ideia de uma cidadania plena, que se contrapõe ao que o espaço apresenta, o que a realidade apresenta, que é, na verdade, uma cidadania desigual, que eu suponho que seja uma noção menos conhecida, né? Uma expressão menos conhecida pela maioria das pessoas. Por quê? Porque a cidadania não é só um ideário, né? Ela precisa de uma base material para se realizar. Ela precisa de uma base territorial para se realizar. Entendeu? Ela precisa desses fixos. Ela precisa, para uma pessoa poder ser institucionalmente reconhecida pelo Estado brasileiro, ela precisa ter acesso ao cartório. Se ela não tem o acesso ao cartório, muitos de seus direitos podem ser questionados, né? A realização de fato deles. Então, a gente coloca a cidadania dentro dessa perspectiva. A cidadania dessa visão crítica em relação à base territorial, que é necessária para a cidadania se realizar. Tá bom? Então, dentro dessa perspectiva, o Estado brasileiro, dentro dessa dimensão jurídico-política, né? Jurídico
são as normativas, né? É a Constituição Federal, as leis, os decretos. E o político é a articulação, a ação do Estado propriamente dita. Então, dentro dessa dimensão, a cidadania serve como um direcionador, digamos assim, do Estado para com a sociedade. Essa intersecção entre espaço, Estado e território. Prosseguindo um pouco mais dentro dessa caracterização da rede urbana da Amazônia como um todo, a gente pontua dentro desse tópico, na rede urbana da Amazônia, vislumbrando um padrão contraditório de dispersão, concentração e centralização. O que é isso? O que é esse palavrão aí? Vamos chegar lá. Primeiro de tudo, entender o que é esse padrão, primeiro, esse começo, né? Padrão de dispersão e um padrão disperso e concentrado. O que é isso? Na tese do professor Marcos Castro de Lima, 2014, ele comenta, ele identifica esse padrão de ocupação na Amazônia como um todo, que é muito válido até hoje, especialmente para a Amazônia Ocidental, que o Amazonas faz parte. O que é isso? Ele é disperso e concentrado ao mesmo tempo. Como assim? Como é que ele pode ser disperso e concentrado ao mesmo tempo? Ele é disperso no sentido da disposição dos núcleos urbanos. Eles estão distantes uns dos outros. É disperso nesse sentido. São poucos núcleos urbanos em vista de uma extensão muito grande. A Amazônia é muito grande, né? E poucos núcleos urbanos, comparado, por exemplo, com o próprio meio-sul brasileiro, por exemplo. É disperso, mas ao mesmo tempo é concentrado. É concentrado porque a concentração populacional, econômica e de ideias até acontece em poucos núcleos dessa rede. Então é uma rede dispersa no sentido topográfico dos núcleos urbanos, estão uns distantes dos outros. Ao mesmo tempo existe uma grande concentração da população dessa rede urbana em poucos núcleos. Entendeu? Então ele é disperso no sentido topográfico e concentrado nessa perspectiva mais topológica. Deu para entender? Dentro dessa perspectiva, então, o Estado organiza a divisão territorial do trabalho. E aí a gente começa a entender a terceira palavrinha lá, que é a centralização. A dispersão já comentamos, a concentração e agora a centralização. A ideia dessa centralização tem muito a ver com o Estado. Como o Estado faz essa gestão do território. E um desses elementos são os centros de comando. Como eles estão distribuídos, como esses centros de poder estão distribuídos no território. E que, evidentemente, se articula com a rede urbana, porque são centralidades, se realizam enquanto centralidades. E essas centralidades, elas são articuladas, são mobilizadas, são alteradas conforme essa gestão do território. A gente vai ver isso melhorzinho, um pouco melhor no mapa à frente. Então, dentro disso, a gente vai trazer um exemplo daquela questão da cidadania plena ou da cidadania desigual, a partir de um aspecto específico, que é a questão da gestão pública, que é o Estado gerindo o território, e da saúde, que é um direito social. E a gente vai observar uma tendência de centralização. Olha só. Esse mapa aqui é o mapa do Amazonas. Está contido na dissertação, foi originalmente publicado na dissertação do Yuji Ano. Vocês podem acessar pelo TED UFAM, né? O TED é o repositório da UFAM. E aqui a gente consegue ver como o governo do Estado organiza o território, faz a gestão do território, da saúde especificamente, no caso do Amazonas. Nesse caso, a gente consegue ver aqui 3 macro-regiões, 3 sedes macro-regionais. São essas bolinhas em vermelho. Tabatinga, na fronteira, Manaus, a capital, e Parintins, na divisa com o Pará. Essas são as grandes sedes, né, os centros privilegiados dessa rede, da saúde especificamente.
E então a gente tem as sedes regionais, ou seja, num nível hierárquico menor. Que então elas recebem e têm um poder de atração das sedes municipais que não são nem sede macro-regional e nem sede regional. Elas têm esse poder de atração. Como é que isso funciona, então? Então, imagina que eu tenho algum tipo de problema de saúde que na minha localidade, na minha cidade, no meu município, não tem estrutura para resolver meu problema de saúde. Então, eu sou encaminhado para a sede regional. Só que na sede regional também não tem infraestrutura para resolver meu problema. E aí eu sou encaminhado para sede macro-regional, que teoricamente é melhor equipada, recebe mais investimentos e por aí vai. Mas dentro dessa perspectiva a gente já encontra alguns problemas. Por exemplo, o caso de Humaitá, aqui no sul do Amazonas. Vocês conseguem ver que no sul do Amazonas ela é uma sede regional, Humaitá. E dentro dessa regionalização, o critério é basicamente a rede hidrográfica. Porque o diferente de, mesmo, por exemplo, comparado ao Tocantins, o Amazonas dispõe de uma rede rodoviária muito escassa, muito esparsa. Então, a maioria dos fluxos é feito pelo modal fluvial. E, inclusive, isso se desdobra na distribuição das cidades e distribuição das centralidades. E dos fluxos também, claro. E olha só, então, se eu tenho um problema em Humaitá, eu sou deslocado para Parintins, lá na divisa com o Pará. Porém, existe a rodovia 319, uma rodovia que liga, que permite a conexão rodoviária mais rápida com Manaus, que está muito mais próxima em linha reta do que Parintins. Mas como o critério dessa regionalização que o Estado faz é a rede hidrográfica, então existem essas arestas. Como é que isso implica dentro da gestão do território? Então, é pensando como essas centralidades são organizadas pelo Estado, como é que é feita essa regionalização dessas centralidades, como são hierarquizadas, e como o território é pensado, é planejado, é recortado pelo Estado. Isso é um primeiro dado interessante da pesquisa. Um segundo dado, é um mapa que também nós elaboramos, que é o de centralidade da gestão pública. São uma outra variável, né? Então, é como o Estado distribui a gestão pública em função das cidades. E aqui a gente consegue ver um pouquinho que remete ao tópico anterior. Por exemplo, no caso do Amazonas, vocês conseguem ver que as sedes municipais, que são essas bolinhas em preto, elas seguem quase que perfeitamente o circuito dos rios, dos principais rios da região. Acho que isso é visível. Isso remete desde a colonização, né, do processo de colonização do Amazonas, que seguiu basicamente o leito dos rios, que hoje em dia se constitui como uma chamada, como diria o Roberto Lobato Correia, uma rede urbana dendrítica. Dendrítica porque segue basicamente o caminho dos rios. E, nesse caso, o Amazonas persiste, digamos assim, dentro desse desenho de rede urbana, que remete desde a colonização, começa desde a colonização. Diferente de outras regiões mesmo da Amazônia, que a partir da década de 60, com as políticas territoriais que o Estado brasileiro praticou na Amazônia, especialmente o caso das rodovias, esse padrão da rede urbana foi se alterando muito. Essa persistência, entre aspas, da rede dendrítica foi perdendo força. Mas não é o caso da Amazônia Ocidental, especialmente o Amazonas, como vocês podem ver. Então, dentro dessa hierarquia da centralidade pública, da gestão pública, a gente tem, dentro do Amazonas especificamente, Manaus como grande centralidade dessa gestão pública e algumas outras cidades relevantes dentro desse quadro. Parintins, já apareceu no mapa anterior. Manacapuru, que faz parte da região metropolitana de Manaus. Coari, Tefé,
que é um nexo muito importante dessa rede, porque compõe nesse centro geométrico do Amazonas, então ela funciona como uma cidade intermediária de passagem, né, e distribuição de toda essa rede, e Itabatinga, que é a cidade de fronteira. Curiosamente, dentro disso, Itabatinga também exerce um outro tipo de centralidade, né, como a gente vai ver um pouco mais para frente também. E dentro da Amazônia como um todo, como a gente pode ver no frame menor, ali, onde mostra todo o Brasil, dentro da Amazônia, o centro privilegiado dessa gestão pública não é Manaus, apesar de Manaus ser a maior cidade da Amazônia, em termos populacionais. O principal centro é Belém. Então, qual é a questão dentro disso? Que a gente até pontua no texto, né, de maneira um pouco mais detalhada, é claro. É que, por conta da tradição que Belém exerceu, desde o processo até de colonização da Amazônia, sendo o primeiro núcleo urbano da Amazônia, ela carrega consigo aquilo até, inclusive, que o Milton Santos chama de rugosidade. Né? São os tempos passados que estão presentes até hoje, né? Condicionando o presente. Então, por conta dessa tradição, inclusive de massa crítica, dessa tradição que a universidade tem também, entre outros elementos da gestão do território que o Estado executa, Belém ainda centraliza muito dessas dinâmicas relacionadas à gestão pública, tendo em vista essa contradição, que Manaus é a maior cidade da Amazônia, em termos populacionais. Muito bem. E aí a gente pode pontuar ainda, dentro dessa perspectiva, as demais capitais da Amazônia, que seria esse nível 7, inclusive a capital de Tocantins, com exceção aí de Rondônia, que é nível 6, ou seja, mais elevado. E o grande centro da gestão pública brasileira é Brasília, né, por motivos óbvios, né, a capital federal. Então, de fato, centraliza muito dessa gestão pública. Muito bem. Então, isso mostra um pouco dessa distribuição dos centros de comando, a partir dessa perspectiva da gestão pública do Estado. Como é que o Estado faz uso do espaço? Como é que o Estado pensa o espaço, se interage? Como é que o Estado interage com o espaço? Esse mapa dá alguns indicativos disso. E, dentro dessa perspectiva, também dá um desenho da rede urbana, da importância que essas centralidades têm com relação à dinâmica regional, especialmente. E no caso, por exemplo, desses níveis de centralidade mais elevados, ou seja, mais perto do 1, como é que essas centralidades se articulam nacionalmente? Que é a gestão pública, pensando na gestão pública nacional, né? Da escala nacional. Muito bem. E aí a gente, já chegando no último tópico do nosso trabalho, a gente questiona, né? Na Amazônia, essas várias centralidades, essas várias sedes municipais, elas são de fato cidades ou são meros núcleos urbanos? A gente vai entender um pouco isso um pouco melhor mais para frente. Primeiro, recapitulando um pouco do que a gente já viu até aqui, né? Primeiro, entender o seguinte, né? Dentro dessa gestão do território e das centralidades da Amazônia, a gente pode pontuar 3 elementos. Até aqui a gente já comentou, pelo menos uma passão um pouco deles. É o seguinte, a gente consegue observar uma dispersão topográfica das cidades, acompanhada de uma topologia logística de notável viscosidade no território. Meu Deus, o que é isso? Calma. A ideia de viscosidade é o contrário de fluidez. Então, o contrário de fluidez do território é a viscosidade do território. Enquanto a fluidez é a dinâmica, né, o dinamismo, a viscosidade é o não dinamismo, né, o menor dinamismo. Isso se remete, sobretudo, no caso do Amazonas, por conta do modal fluvial, em detrimento do modal rodoviário, por exemplo, ou mesmo a dinâmica aeroportuária, aérea, né? Outro elemento é a questão da morfologia, dada pela concentração populacional.
e da produção de riquezas em poucos núcleos, além de restrita tecnificação do território. Então, além daquela dispersão que a gente já comentou, também tem aquela concentração, que é essa morfologia da população, concentrada em poucos núcleos dessa rede. É uma vasta rede, né, de extensas dimensões, mas a população está concentrada em poucos núcleos. Ao mesmo tempo, além disso, a tecnificação do território também se mostra como um desafio, como diria o Milton Santos, na Amazônia. Porque essa tecnificação do território, a técnica, também está concentrada em poucos núcleos dessa rede urbana. No caso, por exemplo, do Amazonas, está muito concentrado, muito limitada a Manaus. O terceiro ponto, que é o que a gente vai desdobrar um pouco melhor também, que é o seguinte. A gente observa uma tendência de centralização da gestão macro-regional. Isto é, os centros de comando e controle são restringidos basicamente nos nexos metropolitanos, Manaus e Belém, dessa rede de extensas dimensões. Então, aqui, aquele mapa da gestão pública mostra um pouco disso. Que essa gestão do território, a partir dessa dinâmica, dessa tendência de centralização, também está se concentrando muito em poucos núcleos. E elementos complexos da realidade, como a gente vê hoje em dia, por exemplo, o avanço das frentes pioneiras no sul do Amazonas, advindo sobretudo de Rondônia, essas cidades da rede urbana do sul do Amazonas, que estão sofrendo, digamos assim, com esse processo de avanço das frentes pioneiras, têm uma extrema dificuldade, inclusive do ponto de vista técnico, de realizar as atividades de comando e controle. O Estado, nessas localidades, não tem infraestrutura, não dispõe de infraestrutura, inclusive técnica, de pessoal e entre outros elementos, para executar essas tarefas de comando e controle, por exemplo, para conter o desmatamento, ou para conter outras atividades ilegais. E é nesse sentido que a gente coloca essa ideia da centralização também. Ela é uma centralização do comando e controle, dos centros de comando, mas também uma centralização da técnica, no sentido miltoniano da coisa. E aí, dentro disso, a gente remete de novo ao título do tópico: cidades ou meros núcleos urbanos. A Berta Becker, no livro A Urbe Amazônida, ela tem uma definição de cidade que ela traz, que não necessariamente ela incorpora, mas ela apresenta, que é a seguinte: diferente de um mero núcleo urbano, necessariamente a cidade deve produzir algum tipo de excedente, mesmo que seja um tipo de produto apenas, sendo a exportação para outros países ou para outras cidades do mesmo país. Ou seja, se uma cidade não produz algum tipo de excedente, ela não é uma cidade. Ela é um mero núcleo urbano, nessa perspectiva. Ou seja, a Berta Becker estaria, nesse sentido, vinculando o conceito de cidade com a questão da economia política do espaço, especialmente a noção de divisão territorial do trabalho. A divisão territorial do trabalho a partir da rede urbana. Então, aquelas vastas cidades, centralidades que a gente viu nos mapas anteriores, que tem o status de cidades, se fosse aplicado essa definição, não seriam cidades. Porque muitas dessas cidades, sobretudo no caso da Amazônia, especialmente, por exemplo, no caso do Amazonas, a porção sudoeste, não seriam cidades, porque elas não produzem nenhum excedente, a maioria delas. Então, por que elas são consideradas cidades? E aí, esse mapa talvez traga algumas questões com relação a isso. Olha só, o que esse mapa está dizendo para a gente? Essa variável que ele está mostrando é a atividade econômica predominante por município. Qual é a atividade econômica predominante por município? Ou seja, olha só o que esse mapa está mostrando para a gente. Das 62 cidades, das 62 municípios do Amazonas, apenas
esses outros municípios que estão com uma cor diferente aí, não dependem de, olha só, dessa classe aqui, ó, desse laranja claro na legenda. Administração, defesa, educação, saúde e seguridade social. Esses elementos dessa classe, desse laranja claro, estão todos relacionados aos direitos sociais. Ou seja, estão todos relacionados ao exercício da cidadania. O que a gente está vendo então? Olha só, gente. Que o Estado, pensando em amenizar as desigualdades regionais, ele precisa concentrar uma certa quantidade de fixos, hospitais, educação, gestão pública, para o exercício da cidadania chegar nessas pessoas. Entendeu? Ou seja, a maioria das cidades do Amazonas, elas são centralidades mobilizadas pelo Estado brasileiro, em função de realizar a cidadania. Deu para entender? Nesse sentido, a gente tem também as exceções, né? Por exemplo, a gente tem Manaus, como aí um centro da indústria de transformação, a partir da Zona Franca de Manaus, né? Do Polo Industrial de Manaus. Presidente Figueiredo e Coari, com a indústria extrativista. Presidente Figueiredo com estanho, Coari com a extração do gás natural. O Arini e Cadeiro da Várzea com lavoura. O Arini está relacionado muito com a produção de farinha, de mandioca. E Cadeiro da Várzea não tem um produto específico. São vários tipos de produção de lavoura. Urucará e Codajás, com açaí, e o Urucará também não conseguimos identificar exatamente qual é o produto privilegiado, mas deve ser mais de um, dentro dessa perspectiva da produção florestal, pesca e aquicultura. E a gente tem Itacoatiara, que também é uma exceção aí dentro dessa perspectiva, que está muito associado com os serviços. Nesse sentido, diferente dos serviços lá relacionados aos direitos sociais, né, relacionados à cidadania, esses serviços têm mais a ver com o setor terciário mesmo, né? Especialmente porque Itacoatiara está muito relacionado à dinâmica do porto comercial, né? Escoação da soja, o circuito da soja na Amazônia. Enfim. Então, tirando essas exceções que eu citei agora, todas as outras cidades, todos os outros municípios do Amazonas, e que isso se estende, como vocês podem ver aí, não só pelo Amazonas. Muitos dos municípios de Roraima, do Acre, de Rondônia, do Mato Grosso, até alguns do Pará, a gente consegue visualizar esse frame, estão em prol da administração pública, da administração, defesa, educação, saúde, seguridade social, ou seja, em prol da realização desses direitos sociais, em prol da realização da cidadania. Ou seja, é o Estado mobilizando essas centralidades, esses fixos que se realizam a partir dessas centralidades. Muito bem. Então, a gente remonta de novo aquele questionamento, né? Por que elas são consideradas cidades se elas não necessariamente produzem um excedente que seja exportado para outra cidade ou para outro país, né? Por que elas são consideradas cidades, né? Então, a Lencioni também, a definição de cidade que ela traz, um artigo de 2008, publicado na revista GeoUSP, ela fala o seguinte, que uma cidade, para definição de cidade, precisa ter algumas características. Precisa ter aglomeração, sedentarismo durável, mercado, ou seja, as trocas, e administração pública. Tendo isso, você tem uma cidade, segundo a autora. Só que ela coloca mais um ponto dentro disso. Porém, a principal característica da cidade brasileira, algo particular nosso, se dá como centro de poder. Aspecto que se sobrepõe às demais propriedades, aquelas que eu tinha listado agora, para a definição conceitual, sendo um fato historicamente dado que é atribuído à formação espacial do território brasileiro, especialmente a fase da colonização. Então,
apesar de elas não, muitos desses municípios, dessas cidades não produzirem excedente, elas são centros de poder. São centros de gestão pública. São centros em que se reúne uma série de fixos, uma configuração de uma base territorial que o Estado mobiliza, que o Estado organiza, que é a gestão do território realizada, materializada, concretizada no espaço, e por isso se constituem enquanto centro de poder. Portanto, são cidades, sobre esse critério. Entendeu? E aí, dentro disso, a gente remete mais a um ponto. A questão do federalismo brasileiro, né? Que é completamente diferente ao federalismo estadunidense, né? Que é a referência primeira. O federalismo estadunidense tem uma perspectiva de ser criado, né? Ser idealizado enquanto uma descentralização do poder. Historicamente, foi assim que se consolidou. Já o federalismo brasileiro é diferente. É marcado pela centralização do poder, onde os estados e os municípios têm menos poder que o governo central. E olha só, quando eu digo poder, isso se manifesta de várias maneiras. Aqui eu vou abordar especialmente a questão dos recursos financeiros que o Estado detém, né, que os três poderes, as três unidades federativas dispõem. Então, nesse sentido, os municípios, eles não têm capacidade, como a gente já viu, inclusive do ponto de vista econômico, de se sustentarem. Mas eles precisam ter a sua manutenção garantida em função da garantia da centralidade da cidadania. E aqui que a gente consegue ver, isso aqui é uma tabela, uma estimativa do Fundo de Participação dos Municípios, que o governo federal repassa para os municípios. É o principal repasse que o governo federal faz para os municípios. É o Fundo de Participação dos Municípios. E a gente consegue ver cifras muito elevadas, em que a conclusão que a gente pode tirar é a seguinte: o Estado brasileiro mobiliza uma quantidade de recursos muito grande para a manutenção daquela rede urbana que a gente viu nos mapas anteriores. Para quê? Pelo menos do ponto de vista ideológico da coisa, é para realizar-se uma série de funções que o Estado disponibiliza para a população. Como a gente já falou, que são a realização de direitos sociais. Então, o Fundo de Participação dos Municípios, e entre outras iniciativas, eles têm essa função, né? Pelo menos visam amenizar a disparidade do território. E dentro disso a gente já vai caminhando para os pontos finais, né, dentro dessa reflexão. Que é pensar sempre a totalidade. Né? E dentro da totalidade a gente pode elencar aí a questão do econômico, que é a infraestrutura da arquitetura social. Como a sociedade se organiza do ponto de vista da produção. Né? Só que esse econômico está submetido às disparidades territoriais, que são instituídas historicamente. Ou seja, o econômico, nesse sentido, em algum sentido, pelo menos, ele é influenciado pelo espaço. E não só o contrário. Do ponto de vista da questão jurídico-política, da instância jurídico-política, ela é a face superestrutural dessa arquitetura da sociedade. Nesse sentido, o Estado é um agente dessa dinâmica jurídico-política e que atua como regulador e gestor do território federativo. Nesse caso, procura assegurar o exercício da cidadania a partir de uma rede institucional de serviços públicos, esses fixos que eu estava mencionando, bem como de repassos financeiros. E aí o espaço, que se equivale tanto econômico quanto jurídico político, conforme o Milton Santos defende no livro Por uma Geografia Nova, o espaço, nesse sentido específico, está representado a partir da centralidade dessas redes, que são expressões espaciais da articulação entre infra e supraestrutura da sociedade, ao mesmo tempo que a ordem espacial influencia tanto o direito político como o econômico. E não só o contrário, como eu já mencionei.
E aí, como considerações finais, o trabalho, né, tratou da gestão do território realizada pelo Estado e sua articulação com as centralidades e a implicação que isso tem para a cidadania. E o Amazonas, nesse sentido, foi usado, né, como um campo empírico para reflexão. Né? E que isso pode, inclusive, ser transportado também para outros estados, né, para outra área de estudo, inclusive Tocantins. Dentro disso, né, a gente apresenta uma proposta de interpretação desse padrão contraditório e complementar da rede urbana regional, que é disperso, que também é concentrado e que também é centralizado, ou pelo menos apresenta uma tendência desses três movimentos: dispersão, concentração, centralização. Nesse sentido, nós dialogamos com duas interpretações para a definição de cidade, considerando as particularidades econômicas, jurídico-políticas e ideológicas da Amazônia, aquelas que a gente mencionou, da Beta Becker e da Sandra Lencioni. Por fim, nós mencionamos que a cidadania ela não prescinde da geografia. Pelo contrário, a cidadania ela está intimamente relacionada com a geografia. Por quê? A escola, o cartório, a delegacia, todos esses elementos que viabilizam, digamos assim, a cidadania, eles têm localização. E isso parte do princípio de que o território é geografia delimitada, dada numa ordem espacial. As coisas têm uma ordem espacial, onde se exerce o poder, a produção e, como a gente defendeu ao longo do trabalho, a própria cidadania. Aqui a gente apresenta as referências utilizadas nessa apresentação. O trabalho tem mais elementos, né, mais detalhes, então mais referências também. E sobre o artigo é isso. Aí a surpresa que eu mencionei antes da apresentação, que eu ouvi dizer que ficou um suspense aí, que é só o seguinte. Fiquei pensando, para iniciar o debate, trazer alguns elementos para vocês pensarem também, ou pensarem junto conosco, né? Que é o seguinte, deu tempo, né, de trazer algum desses elementos que eu trouxe pensando no Amazonas para pensar Tocantins, rapidamente. Que é o seguinte, olha só, vamos pensar esses elementos, um pouco deles, né, alguns deles, para o Tocantins, que é o seguinte, olha só. Esse aqui é o mapa de atividades econômicas predominantes para Tocantins. Aquele padrão relacionado aos direitos sociais, que é o laranja claro, administração, defesa, educação, saúde e seguridade social, ou seja, é o Estado fazendo uso dos seus recursos, dos seus instrumentos institucionais para, entre outros elementos, realizar a cidadania. Realizar esses direitos sociais, viabilizar a realização desses direitos sociais. Então, a gente tem muitos municípios dentro dessa perspectiva. Aqui eu não trouxe o rótulo, né, a etiqueta, o nomezinho de todos os municípios, senão ia ficar muito poluído, porque o Tocantins tem muito mais municípios do que o Amazonas com relação à área total, né, do estado. Então ia ficar muito poluído. Então eu coloquei só alguns que eu achei mais interessantes. Palmas, né, capital, olha só, ela tem como principal atividade econômica relacionada ao serviço, setor terciário. E isso, olha só, isso é curioso, né? Porque isso está muito relacionado, como a gente consegue ver, por exemplo, nas redes urbanas. A gente tem muito trabalho escrito sobre isso, viu, gente? Sobre cidade média. Então, geralmente, cidades que têm como atividade econômica predominante a questão dos serviços, ela desempenha ou se aproxima, do ponto de vista de sua funcionalidade, numa perspectiva da rede urbana, com o que hoje em dia tem se chamado como cidade média. Muito bem. E aí a gente tem outros municípios aí. Eu procurei saber onde tem camping, onde tem campus da Federal do Norte Tocantins, aí eu destaquei ali, ó. Araguaína também está dentro dessa pesquisa dos serviços terciários, né, dos serviços, como vocês podem ver, lá no Norte Tocantins. E eu vi que também tem campus em Tocantinópolis, né?
E Tocantinópolis está dentro da perspectiva do administração, defesa, enfim, etc. E a gente tem uma massa, curiosamente, nessa parte central e também nas bordas do estado, muito relacionada à lavoura. Suponho, não conheço bem a realidade de Tocantins, mas como pressão dessas forças produtivas do Mato Grosso, relacionadas à soja, por exemplo, e à atividade de grãos, como é típico do Mato Piba, né? Vocês devem conhecer esse acrônimo do Mato Piba, a produção de grãos bastante robusta, né, dessa faixa. Relacionada, olha só, a construção, que é esse azul claro. O município aí perto de Araguaína, Arapoema. Achei curioso também, é o único do estado. Inclusive, se vocês olhem em volta, nos outros estados, a gente não consegue ver outro município que tem como atividade predominante a questão da construção. Outra singularidade, indústria extrativista, que é de Bandeirantes do Tocantins. Indústria extrativista. Fiquei curioso saber o que se produz lá. Se vocês souberem, por favor, adoraria saber no debate. E tem outros também, como questão de eletricidade, gás, água, esgoto, questão de resíduos e descontaminação, que é esse azul mais escuro um pouco. Por exemplo, Paranã, lá no sul do estado, entre outros municípios. E também pecuária, né, Araguaçu e alguns outros dispersos. Outra exceção que aparece é Almas, com a produção florestal, pesca e agricultura. Município de Almas. E tem outro ali perto de Palmas. E também Luzinópolis, lá no norte do Tocantins. Também está dentro dessa perspectiva. Então, esse mapa também traz um pouco desse desenho com relação a essa gestão do território, a função do Estado e também das forças produtivas de maneira geral. E traz talvez um panorama bastante interessante para se pensar o desenvolvimento regional. E aí é outra seção que me chamou a atenção, que eu queria saber, se vocês souberem, o que se produz, por exemplo, em Xambioá, acho que é assim que pronuncia, que é a indústria de transformação. Também é uma singularidade dentro do Tocantins. Muito bem. Avançando. Aí o outro mapa que eu trago para vocês é o da gestão pública, a centralidade da gestão pública do Tocantins. A gente tem aí, Palmas como grande centralidade. Curiosamente, ela, como vocês bem sabem, né, Palmas está no centro geométrico do Brasil, né? Está bem no meio do Brasil. Então, ela, de alguma forma, também tem essa capacidade de centralização desse meio brasileiro, não só do estado, propriamente dito, mas como de outros estados também. Então, porque, olha só, é o único dessa faixa que apresenta a centralidade de nível 7. Desse frame, a gente só consegue ver Palmas dentro desse nível, ou e nenhum superior. E a gente tem outras centralidades que aparecem também, de com menor poder hierárquico, né? Como a própria Araguaína, onde muitos de vocês estão, ou todos de vocês estão, Gurupi, ou Gurupi, não sei a pronúncia, e Dianópolis. Curiosamente, o único do norte é Araguaína, e no sul tem duas, né? É curioso isso também. O que é natural porque é um estado também, né, que tem esse desenho mais longitudinal, né? E aí, no mesmo sentido, existe um certo desenho dessa rede urbana que é interestadual, né, claramente, com algum tipo de polarização, Imperatriz, Marabá, Redenção, Balsas, Barreiras, mas especialmente no extremo norte de Tocantins, é bem possível que tenha uma polarização mais relevante em Imperatriz e Marabá, né? E sobretudo Imperatriz. E aí, senhores, eu também trouxe Tocantinópolis, né? Como eu já falei, que eu vi que a universidade de vocês também tem campus lá, né? Aí eu trago para lá.
eu trago para vocês também. Só que Tocantinópolis, como vocês podem ver, é da centralidade mais baixa, é o nível 9, né? Muito bem. Então era isso que eu tinha para trazer, essa era a surpresa só, um diálogo com a localidade de vocês. Eu queria ouvir vocês também um pouco sobre isso, me explicarem um pouco dessa realidade. Adoraria ouvi-los. No mais é isso, quero agradecer novamente o convite realizado por todos vocês. É sempre bom participar desse tipo de atividade, de integração regional dentro da Amazônia, dentro de universidades diferentes, procurando saber de realidades diferentes também. Então, é muito prazeroso. Fico sempre à disposição e muito obrigado. Professor, boa noite. Boa noite. A gente agradece novamente a participação. A respeito da sua dúvida do extrativismo, o extrativismo, como eu coloquei aí no chat, é a prática da extração do recurso da natureza, seja ele mineral, vegetal ou animal. E levando por a cidade que o senhor citou, que é Bandeirantes, eles têm produção de soja, de milho, mandioca, feijão, entre outros. Muito bom. Olha só, se vocês quiserem, porventura, algum de vocês ficarem interessado, desenvolver um texto a partir desses mapas que eu elaborei, na perspectiva do desenvolvimento regional, ou de fazer um panorama dessa produção, dessa atividade econômica de Tocantins, eu fico à disposição também. Acho que seria um prazer e seria interessante para a formação, né, de todos nós. Outra coisa que eu ia comentar é a respeito da questão a questão da distribuição, né, aí no Estado. Porque assim, eu acredito que foi muito repensada essa questão como você citou, né, a questão de direitos civis, políticos e sociais. Principalmente os sociais, acredito que devido depois da pandemia, né, porque essas redes, elas estão concentradas muito em Manaus. E eu sei que superlotou aí em questão de hospitais, né? Acredito que se tivesse mais estruturas em outros municípios, né, em outras cidades, talvez conseguiríamos ter um controle, digamos, né, maior do avanço do Covid e também a questão da vida em si, né, de muitas pessoas, porque, querendo ou não, precisava muita atenção, muito profissional de saúde, muitas pessoas para socorrer nesse caso, né? Então, acredito que depois disso, né, eu não posso afirmar, mas acredito que o governo em si, o Estado, se tenha repensado essa questão da distribuição, né, dessas redes nos demais municípios. Eu acredito que é importante essa discussão dessa pauta, depois do que nós passamos, principalmente vocês aí, por a gente perceber que está muito centralizados em um único município, né? Vocês preferem que eu responda no final ou vamos dialogando conforme as perguntas? Pode responder agora, sem problemas. No caso do Amazonas, isso é curioso, porque o nível de concentração aqui é tremenda, não sei se vocês têm essa informação, no texto a gente comenta isso, que metade da população do Amazonas está em Manaus. O maior estado da Federação Brasileira, metade de sua população está em uma cidade. Então, nesse sentido, o nível de concentração, de novo, essa ideia da concentração, ela é muito forte aqui no Amazonas, mas não só na Amazônia Ocidental como um todo, na Amazônia, né? Em panorama, a gente pode colocar dessa maneira. E dentro desse sentido específico, você trouxe a questão da pandemia, que de fato foi uma calamidade que Manaus passou. Esse caso específico tem essa questão, sem dúvida nenhuma, da distribuição
dos elementos, né, para realizar essa questão da saúde, mas no caso específico da pandemia, suponho que a questão do governo federal, né, a falta de articulação e de planejamento estarrecedora que o governo federal apresentou nesse período, foi o principal responsável. Apesar do que, você tem razão em dizer que a saúde é responsabilidade dos estados, né? Saúde e segurança, por exemplo, é responsabilidade do Estado, especialmente, não somente, mas especialmente. Mas nesse caso, como era uma questão de saúde nacional, na verdade, global, o governo federal tem a função de fazer essa articulação interestadual. E não foi exatamente o que não aconteceu no Brasil todo, mas Manaus enquanto caricatura, né? Naquele período, naquela faixa de tempo, não sei se muito antes ou muito depois, em países vizinhos aqui próximos, né, que fazem fronteira com o Brasil, por exemplo, a Venezuela ofereceu uma quantidade bastante substancial de oxigênio para a população de Manaus, por exemplo, ou de como o Estado brasileiro se sentisse confortável em distribuir. O Estado brasileiro não achou pertinente, não sei exatamente por quê, qual é a justificativa que o ministro da Saúde tem para dar com relação a isso, se é que tem alguma, de por que ele não disponibilizou uma logística para trazer esses insumos, né? Os cuidados com relação à saúde naquela época do Covid. Isso é uma anedota, né? São várias outras. A questão da distribuição de verbas, a falta de conscientização para a população com relação às possíveis maneiras de se evitar ou de se agravar a situação do Covid, enfim, entre outros elementos que de novo, repito, foi estarrecedora a falta de articulação apresentada naquele período. Mas existe, de fato, essa questão da centralização muito forte do Amazonas, né, como a gente consegue ver. Que mesmo aquelas outras centralidades macro-regionais, como as sedes macro-regionais, né, como o governo do Amazonas denomina, né, são ainda muito precárias se comparadas com Manaus. Então, mesmo Tabatinga e Parintins, que são as outras duas, né, sedes macro-regionais, estão muito aquém da capacidade que Manaus exerce, né, desse poder de atração. Tem um dado da REGIC, da Região de Influência das Cidades, REGIC, que é um produto do IBGE, para quem não conhece, que ele basicamente faz esse desenho bem cristaleano, né, Walter Cristaller, da rede urbana do Brasil. Dentro desse modelo que ele apresenta, a gente tem até um trabalho que a gente fez esse levantamento. Eu, o professor Marcos e a Camila Craveira. Está publicado um capítulo de um livro. Se vocês quiserem, eu posso enviar depois para vocês. Em que mostra Manaus com um poder de polarização muito que extrapola muito o Amazonas. Então, todas as cidades culminam para Manaus por conta dessa concentração, dessa centralização muito forte. Não só do Amazonas, gente. Muitas cidades de Roraima, algumas mesmo do Pará, algumas de Rondônia, algumas do Acre. Então, essa Amazônia Ocidental tem como Manaus um centro que tem a capacidade de concentração dessa técnica, desse centro de comando, dessa infraestrutura muito forte. E na REGIC, né, que é esse documento que eu estava mencionando para vocês, isso é demonstrado com uma série de modelos, né? Enfim. Professor, eu queria lhe falar mais ou menos isso. No que se diz respeito às centralidades, né? O Amazonas ele possui algumas cidades importantes que funcionam como os polos econômicos, políticos e culturais da região. Manaus, além dela ser a capital do estado, né? Ela é a maior cidade da Amazônia e ela desempenha um papel central na administração e na economia do estado. Além disso, eu queria citar também, né, se eu falar um pouco, que Manaus ele abriga a Zona Franca de Manaus, né? Um polo industrial com incentivos fiscais que atrai empresas e acaba gerando empregos. Certo.
Sem dúvida, assim. Mas a questão da economia e do desenvolvimento regional, né, como se diz, ou desenvolvimento econômico, dependendo da perspectiva que se quer seguir, no caso do Amazonas encontra algumas questões. Algumas delas estão contidas nesse trabalho também. Né? A primeira delas, e mais evidente, até quando a gente conversa com um empresário, alguma coisa assim, é a questão logística. A dificuldade logística de operação na Amazônia como um todo, gente. Mas no Amazonas particularmente. Para vocês terem uma ideia, a minha dissertação, como eu falei, foi sobre a metropolização, né, de Manaus. Dentro da minha dissertação, eu fiz um quadro mostrando quanto tempo demora de deslocamento de Manaus para as outras cidades da região metropolitana. Tem cidades que demoram 4 horas. Até mais, se eu não me engano, 5 horas. Você fala isso para um paulistano, né? Como assim uma cidade da região metropolitana que demora 5 horas para você chegar? É algo inconcebível, né, para eles. Aí depois de dar essa informação para eles, eu falo assim, olha, tem uma cidade do Amazonas que para chegar em Manaus demora 14 dias de barco. 14 dias, gente. Imagina você tem um problema de saúde e porventura não consegue um avião ou algum tipo de transporte alternativo que não seja o barco. A chance de sua enfermidade se agravar é muito grande, né? Então, esse é um desafio logístico, que não é só a corporação, né? Não só as empresas que têm que lidar. O Estado também tem que lidar com essa dificuldade. E mesmo com essa movimentação, esse volume de movimentação de recursos relativamente elevado, né? Muitos recursos, digamos assim, ainda assim, ainda enfrenta essa dificuldade. Mesmo destinando recursos para essas comunidades, né, para esse poder local, ainda assim enfrenta esses problemas. Porque existe uma outra questão dentro desse desafio logístico, né, digamos assim, entre aspas, que é a questão do ganho de escala. Que a geografia talvez não discute tanto, a economia discute mais. Ganho de escala. Então, se você for produzir uma calça, for produzir 1.000 calças, e comparar o valor de produzir só uma calça, né, uma fábrica para produzir uma calça só, o preço para se produzir as 1.000 calças por item é muito menor do que se for criar uma fábrica para produzir uma calça só. Esse é o chamado ganho de escala. O valor do produto cai porque você está produzindo muito. E, em parte, a gente pode transportar esse entendimento para pensar, inclusive, um pouco da gestão do território também. Imagine que o custo que pensando nessa dispersão populacional, população muito dispersa no território, para você disponibilizar esgotamento sanitário, por exemplo. Uma rede de esgotamento sanitário para uma população que está muito dispersa no território. É muito mais custoso. Custoso em vários sentidos da palavra. Não só econômico, não só financeiro, do ponto de vista até logístico, de tempo mesmo de deslocamento, entre outros elementos. Para você distribuir, para você alcançar, ter uma capilaridade relativamente eficiente da rede de saúde, por exemplo. Imagina, para uma população que está muito dispersa no território. Isso também é um desafio, né? E a gente fez um recorte basicamente das cidades, né, das chamadas sedes municipais. Agora você imagina considerando também a questão da dimensão rural da coisa, né, a zona rural dos municípios. Porque, como vocês devem ter visto, aí, até de maneira comparativa aos mapas que a gente trouxe para essa apresentação, que os municípios do Amazonas são muito maiores do que os municípios do resto do Brasil, né, de maneira geral. Isso é uma tendência de maneira bastante interessante, né? Que quanto mais ao noroeste do Brasil, digamos assim, quanto mais ao noroeste, maior os municípios. Então, no sudeste, Minas Gerais, tem os municípios muito pequenos, né? Já no Pará, no Amazonas, entre outros, tem os municípios bem maiores em extensão.
E isso também é uma dificuldade de gestão do território, né? Isso está dentro da gestão do território, Sérgio. Eu acho que esses elementos eles impactam diretamente dentro dessa questão que você trouxe. E tem que ser considerado. E, inclusive, do ponto de vista da geografia, né? Dos trabalhos de geografia. E que tem pouca coisa escrita dentro dessa perspectiva das redes geográficas. Pelo menos no caso do Amazonas. Não sei dizer do Tocantins. Eu quero fazer uma curiosidade, assim, né? Quais são as atividades econômicas de maior poder no território da Amazonas? Da Amazônia como um todo, a gente tem alguns eixos, né, que a gente pode desenhar. Por exemplo, no caso do Pará, no oeste do Pará, aquela região do Carajás, mineração. Mineração muito forte. Inclusive, olha só, uma particularidade. Vocês estão no 7º período e tal, pensando talvez em PIBIC já, quem sabe vislumbrando o mestrado. Existe, nesse caso, uma rede urbana em função de uma atividade econômica, né? E a rede urbana enquanto expressão da divisão territorial do trabalho. Como que essas cidades se articulam para viabilizar determinada atividade econômica. No caso dos Carajás, é símbolo disso. Existe uma rede urbana desse oeste do Pará, não somente, mas especificamente dessa parte que a gente está falando. Existe uma rede urbana em prol da mineração. Nessa porção do oeste do Pará. Aí nós temos Belém, que também exerce uma centralidade muito grande, inclusive do ponto de vista da atividade econômica, não só como Belém, o município de Belém, estrito senso, mas como a Grande Belém, né, a região metropolitana de Belém. Tem também uma atividade robusta, né, dentro do quadro da região amazônica. Nós temos também um circuito da soja muito forte. Isso aí é talvez um dos grandes elementos que a nossa geração está observando, né, na Amazônia, que é esse circuito espacial da soja e como ele está estabelecido na Amazônia. Então a gente tem aí o Santarém como um nexo muito importante, articulando a BR-163, por exemplo. Santarém, para quem não conhece, é um município do Pará, que tem uma série de silos e tem uma sede da Cargill lá, e também funciona como um porto bastante importante dentro dessa produção da soja do Brasil todo, não é só da Amazônia não, gente. Então, tem inclusive a produção do Mato Grosso, e suponho que até boa parte aí do Mato Piba também, conflua para Santarém, para escoar para Santarém. Não somente, né, mas existe uma parte bastante relevante que conflui para escoar para Santarém, e de Santarém pode ser para Belém e depois, ou então direto para outros países, né? Então tem esse circuito da soja bastante forte. Caminhando também ali dentro da Transamazônica, a gente chega até o Rondônia, o sul do Amazonas e até o Acre, que também tem uma participação muito forte a partir da pecuária. Então é uma atividade econômica muito forte, que inclusive, como eu até comentei na apresentação, existe uma dinâmica de intensificação, de aumento da pressão das frentes pioneiras, advindas sobretudo de Rondônia, em direção ao sul do Amazonas, ou seja, de sul para norte. Que, inclusive, tem um autor, que recomendo para quem se interessar sobre o tema, de frentes pioneiras na Amazônia, que é o Ricardo Gilson da Costa Silva. Ele trata muito dessa questão, desse caso específico, mas entre outras dinâmicas de frente pioneira na Amazônia. Que ele até chama a atenção, ele usa uma expressão, né, digamos assim, para didatizar o processo, que ele fala que o sul do Amazonas está acontecendo uma rondonização. Ou seja, o que ele está querendo dizer com isso? De maneira não literal, não é literal, é uma metáfora, né? Claro. Que o sul do Amazonas ele está ficando cada vez mais parecido com o uso da terra que a gente encontra em Rondônia. Ou seja, uma chegada dessa pecuária, dessas atividades econômicas como garimpo, e até um pouco em menor grau de soja também, no caso de Maitá, por exemplo, município do sul do Amazonas, que é muito forte. Então tem uma dinâmica agropecuária bastante relevante.
nessa faixa do sul do Amazonas, Rondônia, leste do Acre também. Então tem uma dinâmica agropecuária bastante robusta, inclusive da produção de grãos, né? E dentro disso a gente tem um circuito da soja dentro do Amazonas também, que passa por esse sul do Amazonas e chega lá ao porto de Itacoatiara, aquele que eu mencionei na apresentação. Não sei se vocês lembram. E que se articula com Santarém também. Em Roraima existe uma interlocução nesse extremo norte, né, da Amazônia e do Brasil, uma articulação muito grande com Garibe. Porém, entretanto, todavia, olha só, se vocês olham o mapa de unidade de conservação em terras indígenas de Roraima, boa parte do estado está sobreposto com unidade de conservação ou terra indígena. E uma parcela menor, né, do estado, não a minoria, mas uma parcela menor do que a gente imagina quando a gente olha só o estado, sem essas sobreposições, né? É viável a produção de outras atividades econômicas. Mas hoje em dia a gente está vendo um crescente muito grande de soja lá. Inclusive tem um mestrando aqui da casa, do programa, que tá fazendo um trabalho sobre soja lá em Roraima. Curiosamente, a produção da soja em Roraima é muito mais relevante, é muito mais valorizada economicamente do que, por exemplo, até no Mato Piba, ou no Mato Grosso mesmo. Por quê? Porque lá é uma outra latitude. E lá é cerrado também, senhores. Apesar de estar dentro, né, do recorte do bioma Amazônia, lá tem muito mais características de cerrado. Ou seja, a soja está muito familiarizada com essas características físico-naturais de Roraima. Só que ela está em contra-safra. O que é isso? Enquanto o Mato Grosso, Mato Piba, a produção ainda está andando, né, está começando, lá já está produzindo. Ou seja, é uma contra-safra, né? Então é uma produção fora da temporalidade normal, digamos assim. Por isso que o grão de soja lá é mais valorizado do que em outras partes do Brasil. Então, hoje em dia, e claro, Manaus, né? Também Manaus, dentro desses centros econômicos da Amazônia, eu acho que Manaus entra dentro desse eixo da questão da indústria, né? Da Zona Franca de Manaus, da chamada indústria de transformação, que é raro, né? No Brasil como um todo, por um processo de desindustrialização que o Brasil vem enfrentando há algumas décadas já, e mais raro ainda dentro da Amazônia, uma indústria de transformação, ou seja, uma indústria de valor agregado alto, eletrônicos, motocicletas, tem muito forte televisores, né? Monitores de TV, monitores de computador. O polo industrial de Manaus é bem forte dentro dessas perspectivas. Então, dentro desse panorama que você pediu aí das atividades econômicas da Amazônia como um todo, e que a rede urbana está intimamente ligada a todos esses elementos que eu tentei elencar aqui, esses são os principais. Esse é o quadro, o grande quadro, né, dentro dessa escala, dessa macro escala regional da Amazônia, eu acredito que sejam esses, pelo menos na minha leitura, né? Espero não ter sido muito profícuo aí. Perdão, muito prolixo. Olá, professor, boa noite. Eu queria fazer um apontamento sobre, você dialogou ali muito sobre os serviços sociais prestados pelo Estado, assim como o Estado em si é uma dimensão grande. Será se todo o Estado em si, o Estado, ele apropria ali, dá acesso a todo o direito
o direito social, assim, não só o estado ali, a centralidade ali, que é o estado do Amazonas, né? Mas as demais cidades em si. Será se todos têm acesso a o básico ali em si, né? Uhum. Eu Como diria que não, saúde, né? educação, Eu diria que não. os serviços sociais garantidos ali em si, né? É, eu diria que não. É interessante pensar nisso, né? Que esse é o ponto de reflexão do trabalho, né? Sobretudo nessa parte inicial. Que a cidadania, né? Esse pensamento da cidadania e da realização de direitos sociais, ele, em primeiro momento, é uma ideia, né? Cidadania é um ideário de vida. Olha, o que seria o mínimo necessário, digamos assim, para o desenvolvimento humano? Seria essa realização da cidadania, né? Um cidadão ter os seus direitos, seus deveres concretizados, né? Só que aí é isso que é o questionamento da Iná, que eu acho que é uma chave interessante, que eu recomendo a leitura para todo mundo desse trabalho, da Iná Elia de Castro. Para quem não está ligando, o nome é aquela autora que escreve o capítulo sobre escala no Conceitos e Temas, no livro Conceitos e Temas, é a mesma autora, a Iná Elia de Castro. O capítulo de escala é dela. Então, o que ela fala? A cidadania, ela questiona isso, que não é só um ideário, digamos assim. Porque a cidadania ela precisa de alguns elementos dessa base territorial para se realizar. Senão não se realiza. Ou seja, a cidadania está em uma ligação com a geografia muito forte. Ou se não se realiza, pelo menos não se realiza plenamente, como a cidadania se idealiza, né, ou é idealizada. Essa é a questão central, né? Que a cidadania depende da geografia, que a cidadania depende de uma base material para se realizar. Isso vale para vários elementos, né, da vida. Mas aqui a gente está tratando especialmente desses elementos dos direitos sociais. Né? E aí, diretamente a tua questão, Paulo, que é o seguinte. Sim, professor. Eu penso assim que o estado em si não abrange, né? Fica boa parte da cidade ali um estado desprovido, né? Não tem o básico em si, Sim, eu a acredito que sim cidadania, também. né? Essa cidadania, ela é parcial. Essa é a questão. Ela é parcial. Por que ela é parcial? Por conta de uma base territorial que não viabiliza, de fato, essa plenitude idealizada. Esta é a questão central. O que é essa base material, essa base territorial que eu estou querendo dizer? Que também é uma base material, né? São esses fixos, o que a Iná chama de uma rede institucional. Que não é só a questão material também, não é só o fixo como materialidade. É toda uma configuração territorial, né? Toda uma rede institucional, por exemplo, a movimentação de recursos. Isso está dentro dessa rede institucional. Né? E a movimentação de recursos ela é imaterial, né? Porque a questão financeira é uma questão imaterial, né? Você não é palpável necessariamente. Enfim, apesar de ser imaterial, ela é concreta. Ela é concreta na realidade. Né? Então, não confundir também essas noções. Então, nesse sentido, acho que você faz muito sentido o que você falou. Porque, de fato, o que a gente observa é uma desigualdade, né? Desse aspecto da cidadania. Que o Estado não consegue, ou pelo menos o Estado brasileiro, que a gente viu até aqui, e que a gente vem vendo até aqui, né? Não consegue prover esses elementos para realizar essa tal cidadania plena, né? Acho que é por aí. Bom, professor, vamos encerrar por aqui. Desde já a gente agradece a sua participação. Sentimos muito porque os outros não puderam participar. Em nome da Universidade Federal do Norte Tocantins, no FNT, e em nome do em nome do professor doutor Eliseu Brito. A gente agradece mais uma vez pela disponibilidade, por ter aceito o nosso convite de participar do nosso projeto de extensão.
Eu que agradeço. Espero ter correspondido às expectativas aí do projeto, da atividade de hoje. É uma pena, de fato, o professor Marcos e o Yuri não poderem participar, mas aconteceu umas coisas de força maior. Mas espero ter conseguido passar a ideia um pouco do trabalho e sugiro, se for possível, é claro, lerem o trabalho, quem não teve ainda a oportunidade de ler, que a gente consegue desenvolver muito melhor as ideias, é claro, de maneira escrita do que falada, até por uma limitação de tempo, né? E no mais é isso, só quero agradecer novamente. Nos sentimos, como eu já falei no início, bastante prestigiados pela escolha do nosso trabalho para ser comentado junto com vocês, tá bom? E aí eu reafirmo de novo, antes de finalizar aí, se algum de vocês tiver interesse em desenvolver aquele trabalho que eu comentei, nessa perspectiva de desenvolvimento regional, de um panorama da atividade econômica e da gestão territorial em Tocantins, eu fico à disposição, tá bom? Sim, e a gente, como você falou, que se a gente quisesse ler os artigos que você falou, se eu puder disponibilizar para a gente ficaria grato. Certo. Todos os artigos que eu comentei, eles estão com link nas referências, né? Então, eles estão linkados lá nas referências. Então, todos estão com o URL lá já ativado e o hiperlink também. Fred, só agradecer mesmo e quero comentar que eu gostei muito do seu texto, achei um texto muito rico e acredito que foi, ele foi muito rico em conteúdo, porque ele falou não só do Amazonas como território, mas também falou a questão da saúde, a questão da economia. E acredito que esse texto foi muito importante para a gente, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço. Agora